Mas, gente, para falar de obsessão dentro da doutrina espírita, é lógico que o livro dos médiuns, livro dos espíritos e o livro dos médiuns, não tem para onde correr, né? Mas, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, eles são livros assim que tem uma complexidade. A obsessão, ela vai, e o Kardec ele vai desdobrando, principalmente no livro dos médiuns, ele entra nos detalhes, vai desdobrando, e aí a gente vai viajando. Então requer um estudo mais aprofundado, um estudo sistematizado, para você compreender nos seus detalhes a obsessão. Porém, a Federação Espírita Brasileira, através dessa autora maravilhosa, que é a Sueli Caldas Schubert, lançou um livro chamado Obsessão. Esse aqui é mais a versão mais antiga, eu sou mais antiga. Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. Esse livro aqui, para mim, é um resumo, porque cada capítulo são poucos capítulos, e cada capítulo é um capítulo enxuto sobre vários subtemas da obsessão. Então, assim, se a gente quer compreender a obsessão de uma maneira, assim, não é que a gente tem que desprezar o livro dos médios, pelo contrário, tem que estudar o livro dos médios. Mas às vezes você pensa assim, eu quero ter um conhecimento de uma maneira mais macro da obsessão e de uma maneira mais rápida. Você vai nesse livro aqui. Esse livro aqui olha, eu vou contar para vocês. Eu ando com, como é que ele é assim, sabe? Todo rabiscadinho, então, quase isso, não é a Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos médios, né? Mas assim, quando eu falar de obsessão, eu venho nesse livro aqui sem medo. É um livro da publicação da FEB, então assim, tem uma coisa assim, um crédito, né? Muito grande, porque tem um trabalho de revisão, um trabalho de construção. A Sueli, por si só, é uma trabalhadora, uma estudiosa, uma palestrante na área da mediunidade, que sempre acompanha. Agora, nem tanto porque eles estão parasitados, estão mais afastados um pouco, mas sempre acompanhou o Divaldo no seu seminário, sempre ajudou, fez parceria com o Divaldo nessa área da mediunidade. Então, assim, é um livro que eu recomendo sobre obsessão e desobsessão. Está aqui a nossa cartilha. Você pode repetir, né? Pode repetir. Obsessão e desobsessão. Obsessão e desobsessão. Aí tem lá aqui, profilaxia terapêutica espíritas, mas você chamou obsessão e desobsessão. Da Sueli Caldas Schubert, acabou. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Não tem onde errar aqui não, tá? E por falar em obsessão, eu vou ser assim, eu gosto de ser fiel, né? E a Sueli, ela faz um trabalho interessante, porque ela sempre traz a referência, ela traz o que é obsessão. Então, a obsessão tem que saber o que é obsessão. O que é obsessão? Aí ela traz aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala de obsessão. Mas não. Nem foi no livro dos médicos, nem no livro dos médicos, trouxe o Evangelho. Que tem capítulos, que tem passagens evangélicas que falam sobre a cura de obsidiados, né? E aí o Evangelho trata do tema obsessão também. E lá no capítulo 28, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trata da coletânea de preces espíritas, lá no item 81 ele fala o seguinte, para a seguinte informação. A obsessão, olha só, hein? A obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Então, o que é obsessão? É uma ação persistente. Não é uma ação qualquer. Não quis saber de mim, eu vou embora. Não. Aí não chega nem a ser uma obsessão. Mas ela, você não quer saber, não, vamos ali. Não, vamos. É aquele obsessor, aquele espírito que fica ali com aquela ação realmente contínua. Sim, cuidado. É o meu marcadorzinho aqui. Contínua ali, é persistente. Então é ação persistente. Martela. Entendeu? Por isso que chama obsessor.
Então, a ação persistente que o espírito mal, é engraçado que Kardec usa essa palavra mal, né? O espírito mal. Mas Kardec, em outros momentos, ele fala assim, que o espírito mal é um espírito que ainda é ignorante das leis de Deus. Ele está naquela situação de um espírito mau, mas ele é um espírito ignorante ainda das leis de Deus. Nós somos maus, né? Ou temos ações maléficas por desconhecermos muitas vezes quais são as leis de Deus e a repercussão dela nas nossas vidas. Então aí nós agimos de maneira maléfica. Então, nós somos categorizados como espíritos maus. Então Kardec vai espírito mau. Então, é uma obsessão, é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Sobre um indivíduo. Então, o que ele diz assim? Um espírito mau. Quando ele fala um espírito mau, ele está desencarnado. Né? O espírito mau está desencarnado. E o indivíduo está encarnado. Então, ele fez esse link. O desencarnado tem uma ação persistente, o desencarnado que é mau, que é ignorante das leis de Deus, tem uma ação persistente sobre o indivíduo encarnado. Nós. Um espírito mau, alguém que era mau aqui, desencarnou e continua mau? Exatamente. O que é um espírito mau? O que é um espírito desencarnado? É o mesmo espírito encarnado, só que ele está com corpo, um está com corpo, somos nós, o outro está sem corpo. Aí um está sem corpo, está no plano espiritual, ou na erraticidade, e o outro está com corpo, está encarnado, está aqui na matéria, que nós estamos nos vendo. Mas os desencarnados estão por aqui também, só que nós não estamos vendo. A não ser aqueles que têm a mediunidade e que conseguem perceber, pela visão do perispírito, a presença de Deus. Pode ter aqui espírito desencarnado mal e queira aprender? Com certeza. Alguns vêm conscientemente, alguns vêm, outros vêm de maneira persistente. Essa reunião, o Marcelo falou em reunião importante na Casa Espírita, né? Trabalho importante, a evangelização é importantíssimo, né? Mas a reunião mais importante da Casa Espírita é a reunião pública. Porque o centro espírita, ele funciona sem evangelização, mas não funciona sem reunião pública. Funciona sem reunião mediúnica, mas não funciona sem reunião pública. Então, é a principal porta, ou a principal atividade do centro espírita é a reunião pública, essa reunião aqui. Mas por que ela é importante? Porque nós, encarnados, vamos vir aqui e vamos aprender sobre a doutrina do espírito, vamos estudar, vamos entender, compreender, ter acesso à doutrina do espírito. Só que, junto com nós encarnados, tem as nossas companhias encarnadas, a esposa, o filho, o tio, a avó, o sogro, a sogra e tal, né? Ou também, também, né? As nossas companhias espirituais, que às vezes são espíritos familiares, agradáveis, que são companhias amigos, né? Espíritos bons, guardiões e tal, mas tem os nossos espíritos credores, que são os nossos obsessores, que é aqueles que nos têm aquela ação persistente em nos desviar do bom caminho, que quer de uma certa forma ter uma vingança sobre nós. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então essas companhias chegam aqui no centro espírita com a gente. Então quando a pessoa vem à reunião pública e senta aqui, igual nós estamos sentados aqui agora, o que acontece? A espiritualidade, responsável por essa atividade na casa espírita, já separa os espíritos. Entendeu? Aqueles que estão precisando de tratamento. Tem uns que quando chega aqui na porta vê a força, a vibração, eles nem entram. Vai embora. Isso que é importante quando a gente vem. Muita vez afasta. Então esse desliga um pouquinho deles, né? Agora outros nem percebem. Quando entra aqui dentro, já era. Aí a espiritualidade separa ele, põe ele no local, isso aqui no outro, adequado, e vai ter um trabalho de evangelização daquele espírito. Ele vai assistir a palestra, ele vai ser tratado, vai ser acolhido, vai ser remediado no plano espiritual aqui na casa. E aí nós vamos sair, vamos embora e deixamos o espírito, a companhia não muito agradável aqui.
E aí a casa vai funcionar no seu trabalho mediúnico, no seu trabalho no plano espiritual, com base em quê? Tratando, acolhendo, fazendo um serviço de tratamento desses espíritos que nos acompanham no dia a dia e que ficaram aqui na casa espírita. Por isso que é uma reunião importante. Perceberam? Então tá aí. Aí a gente vê. Aí esse espírito que tem ação persistente, que ele é mau ainda, que quer nos prejudicar de alguma forma, e não quer prejudicar, não quer dizer que nós somos santos, não, viu, gente? Se ele quer nos prejudicar, é porque nós aprontamos com ele e ele está querendo se vingar de nós de alguma forma. Tem isso. Se tem, só tem. Só tem. Não, mas no passado, né? Sim. Nós não somos santos, não, meu amigo. E nós não estamos na primeira encarnação, não. Não, sim, mas estamos buscando. Como é seu nome mesmo? José. José. Olha, o nome desse aí, meu amigo, né? O nome desse é um nome poderoso, José. José do Egito, tem o José de Maria, o pai de Jesus, tem o José Grosso, que é o espírito correto aí na espiritualidade, ajuda muito no trabalho mediúnico, nos trabalhos de agonia. Como é seu nome? Roberto. Roberto, é possível que alguém que desencarnou aqui, um vizinho, sabendo dessa reunião, ele possa vir a buscar um consolo? Porque, em geral, assim, as pessoas, quando desencarnam, sempre vivem nos seus ambientes onde ele morava até... Principalmente se você que sabe que ele desencarnou, começar a fazer oração por ele. Quando você começar a fazer na sua prece diária, fazer uma vibração por esse amigo, familiar, vizinho, que quer você goste, quer você não goste, se não gostar, tem que fazer vibração mesmo. Porque aí ele vai o quê? Vai se sensibilizando, aí quando você vier para cá, ele vem te acompanhar, aí ele vai ficando por aqui, vai trabalhando, assiste a reunião, participa dos trabalhos e vai se tratando, vai se estudando, vai se instruindo e vai progredir, vai lá na frente. Aí lá na frente, quando vocês se encontrarem no plano espiritual, quando você desencarnar, fala, muito obrigado, ainda bem que você me levou lá para o jeitão. Porque se eu não fosse, eu não sabia que eu sei hoje. Aí te agradecer, entendeu? E até, se ele estiver muito grato de se tornar o seu companheiro, o que vai acontecer? Ele vai, quando você passar por suas dificuldades, ele fala assim, ele me ajudou quando eu precisei, agora eu vou ajudar ele agora, ele está encarnado, eu estou desencarnado, eu posso ajudar, eu vou ajudar. Vai virar um amigo seu no plano espiritual. Entendeu? Então, Deus trabalha para ajudar aqueles que precisam por meio daqueles que precisam ajudar. E somos nós que estamos precisando trabalhar para Deus. Minha mãe, ela acendia velas e orava pelos avós, os parentes, mas é saudável? Assim, para os espíritos, é bom? Vou dizer uma coisa para você, o que valia na sua mãe? Acender a vela ou a vibração, a prece para fazer? Sim, a prece. Então, se ela deixasse de acender a vela, a prece ia continuar aqui na força? Sim. Então, o mais importante é a prece. A vela é um simbolismo. Não há necessidade. Não. Mas tem gente que se apega a isso até hoje, ainda faz. Mas não, é simbolismo. É igual a gente, às vezes, tem um hábito, né? Eu vou usar os dedos, vou andar na direita, não vou passar debaixo da escada. Se você não tiver fé, vai acontecer tudo que precisa fazer acontecer, dependendo da necessidade do merecimento, vai acontecer. Não tem essa história, não. Posso me apegar a que santo for, mas se eu tiver que passar por aquela situação, eu vou ter que passar aí, vou ter que resgatar aquele ideia que vou e seguir adiante. Mas vamos lá. Então, o que é a obsessão? Ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Olha só, olha só. Aí ele continua aqui. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O que Kardec quis dizer isso aqui? É que a obsessão, ele tem as suas gradações, ou os seus tipos de obsessão. Desde a sua simples influência, aí fala assim para você, José, vamos tomar uma cerveja hoje. Aí você, vamos. Ou então vai assim, José, vamos tomar uma cerveja? Não vou não vou contar. Ele está te influenciando, é uma simples obsessão, é uma simples influência. Chama de obsessão simples. Todos nós passamos por um processo de obsessão simples. Todos nós somos obsediados de maneira simples. Por quê? São espíritos
que estão no plano espiritual e querem influenciar, querem nos influenciar de um jeito ou de outro. Então, todos nós passamos por influenciação de espíritos no plano espiritual. É uma influência simples. Pode ser persistente ou pode não ser persistente. Pode ser um pouco persistente ou muito persistente. Mas é uma influência. Tem espíritos que ficam por aí. Vamos botar uma pessoa no meio da rua que pede. Ele pede uma comida, ele pede um dinheiro, ele vai te pedir. Você disse não, ele vai embora. Você disse não, ele vai embora. Mas tem aqueles que falam assim, você diz não para ele, não tenho dinheiro agora. Não, mas me dê uma roupa então. Não, mas eu não tenho roupa aqui não. Me dá um prato de comida então. Aí, não, mas eu não tenho um prato de comida. Não, aí ele vai persistindo. Então não é mais uma influência mais simples. Ele vai insistindo, e quando ele consegue te dominar mentalmente, um domínio mental que o Espírito exerce sobre nós, ou seja, ele vai nos convencendo, vai nos envolvendo, vai persistindo, e nos envolve fluidicamente. E aí passa a ser um grau mais profundo da obsessão, que passa de uma obsessão simples para fascinação. Então o que é a fascinação? É um grau mais profundo ou intermediário da obsessão. Já não é um grau simples. Quem é aquele que está fascinado? Olha, José, você me prejudicou na vida passada. Estou te pegando aqui para Cristo, agora vamos aqui conversar, tá? Então eu vou fazer, ó, você me prejudicou na encarnação passada, ou nessa encarnação mesmo e tal, e, amigo, não é essa. Se você for fazer, eu vou atrás de você. Ai, mas não, mas tá, ele vai atrás de você, ele vai atrás de você, Por quê? Ele quer ação persistente dele. E ele mentalmente ele quer que você faça o que ele quer. Vamos tomar uma cerveja agora. Ah, mas eu não quero. Vamos tomar uma cerveja. Aí ele fica até que você ceder, vai. Então, quando eu tenho aquela vontade de tomar uma bebida alcoólica e que eu não resisto, não era segunda, hoje é terça, não tem um motivo de comemoração, é só para beber mesmo. Isso pode ser uma obsessão? Pode ser você, próprio espírito, que na realidade tem esse ato do passado e isso está se voltando, né? Pode ser um ato do próprio espírito, mas você não tem motivo nenhum para estar ali martelando, você o negócio não sai da minha cabeça, você não quer fazer isso, mas isso não sai da minha cabeça. O que acontece? O espírito está te envolvendo. Quando você cede, é a fascinação. Ele te dominou. Você cedeu à vontade do espírito. Isso é fascinação. Ou seja, mentalmente você está aceitando as sugestões mentais dele. Né? Aí isso é o que? O processo de fascinação. É um grau mais profundo da obsessão. Mas por enquanto tudo aí. Mas mesmo ele ainda fazendo isso, a opção ainda foi sua. Você escolheu fazer. Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Uma pessoa no teu ouvido falando o tempo todo não quer dizer que você tem que fazer. Exatamente. Todo bem lembrado, muito bem lembrado. Toda ação que nós realizamos é livre-arbítrio nosso. Nós é que cedemos. Então, ele pode estar persistindo, mas ele pode dizer não sempre para ele. Mas se a gente disser sim, nós é que estamos dizendo sim. E aí nós vamos fazer porque a gente quer fazer, não é porque ele quer que faça não. É porque nós estamos querendo. Entendeu? E por que ele vem te sugerir coisas que você... Porque você tem afinidade de alguma forma com aquilo ali, do seu passado, você está sujeito, você está suscetível a ceder naquele espaço, a fazer aquilo ali. Então, tem gente que está mais suscetível na área da bebida, tem outros que estão mais suscetíveis na área do fumo, do cigarro, do tabaco, tem outros que estão mais suscetíveis na área do jogo. Então, se você tem um passado que já é te comprometido, você tem um histórico, aí o espírito vê o seu histórico lá, que já no plano espiritual está sabendo quem é você no passado, e ele vai te induzir, vai te sugerir que você pode fazer aquela coisa que você tinha deixado. E se você ceder, ele te dominou mentalmente, você vai fazendo ali com sugestão dele. Entendeu? Mas isso tudo consciente. Agora, quando você vai fazendo aquilo ali que ele está te determinando, está te envolvendo para você fazer aquela determinada coisa e que você às vezes não quer fazer, mas você acaba fazendo, aí a gente chama de subjugação. O que é o subjugação? A
subjugação, que também Kardec não gosta de chamar, ele diferenciou isso aí de possessão também. O que ele gosta de chamar de possessão? Porque possessão é a ideia de posse do corpo, como se o espírito estivesse tomando conta, né, do nosso corpo. E não pode acontecer isso, porque o nosso espírito já está habitando o nosso corpo. E dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Isso é lei da física. Então, dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Então, ele o processo de possessão, de ele assumir o meu corpo e fazer o que ele quer com o meu corpo, não existe isso. Não pode acontecer. Mas e quando ele tem aquela incorporação dos espíritos maus que mudam? Isso aí chama subjugação. E o que é a subjugação? Que é chamado de possessão também. O que é a subjugação? Quando o espírito está subjugado ao outro. Mentalmente, ele te comanda, que é o processo de fascinação. Mentalmente você sabe o domínio dele, é a fascinação. Agora, quando você começa a fazer as coisas, mesmo sem querer, mas fazendo porque você já está subjugado a ele, você faz fisicamente a ação. Kardec até cita no livro dos médiuns alguns exemplos em que ele não queria, mas uma moça que ia passando no meio da rua, ele se ajoelha e se declara para ela, no meio da rua. Depois que passa aquela situação, por que ele fez isso? Estou maluco, não sei lá. Kardec conta essa história no livro dos médiuns. Então, isso é um processo de subjugação. O espírito faz aquilo, né, o corpo faz aquilo sob o comando de outro espírito, mas com o consentimento do espírito, porque ele já está fascinado. E aí ele acaba subjugado, que é o terceiro passo. Entendeu? Que é a profundidade. Então, o que é a obsessão simples? São as induções mentais normais, tranquilo, todo mundo passa. A fascinação é quando há um domínio mental da pessoa. Nós espíritos estamos sendo dominados mentalmente por um espírito que é obsessor. E existe a subjugação, quando nós espíritos estamos dominados mentalmente e fisicamente pelo outro espírito. Aí é subjugação, que é o chamado, entre essa possessão, que Kardec às vezes fala também no livro dos médiuns, mas ele faz a diferença lá. Perceberam então a gradação aí da obsessão? Então essa ação persistente, ela vai se aprofundando. E à medida que você vai cedendo pelo seu livre-arbítrio, então você que cede, você vai se tornando passando de obsessão simples para fascinação até chegar à subjugação. E esses acontecimentos são sempre espíritos malignos? Sim, é uma ação persistente. A obsessão é uma ação do espírito mal. Então a ação sempre é certo. Se for uma coisa boa, aí não é uma obsessão. Quando o médium recebe o espírito, ele não é essa obsessão. Depende do espírito que ele recebe. Se o espírito pode ser um espírito mau, né? É inferior. Mas aí ele tem o domínio da situação, até o médium. Porque se o médium não tivesse o domínio sobre a situação, numa reunião mediúnica, ele seria fantoche do outro. Ele não é fantoche, ele cede à influenciação mental do espírito e se comunica ou transmite o que o espírito está sentindo ou está querendo falar, e ele então é atendido pela pessoa na reunião mediúnica. Não sei se todos aqui participam, se alguém participa, isso talvez fique aí um pouco fora do assunto, né? Mas a reunião mediúnica é isso, que é o plus da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita faz, o que a casa espírita faz? Acolhe, consola, orienta estes espíritos que não conseguem ser orientados no plano espiritual pelos próprios espíritos lá. Por quê? Porque o espírito é tão inferior, está numa situação tão inferior, tão apegada à terra, que a espiritualidade superior não consegue falar com ele, porque ele não ouve, ele não escuta a espiritualidade no plano maior. Aí o que a espiritualidade faz? Leva para a reunião mediúnica. Aí ele vê um encarnado, e o encarnado vai lá e conversa com ele, só que ele conversa através do médium. Aí ele escuta, ele ouve, ele atende, porque o encarnado está falando com ele. Os fluidos materiais funcionam naquele momento. Então a espiritualidade, Deus e a espiritualidade maior, tem os seus recursos para fazer o seu trabalho. Perceberam? O que é a obsessão? Perceberam a profundidade, os graus, né, de tipos de obsessão? Tranquilo até aí? Então, como é que essa obsessão pode ocorrer? Kardec diz ali naquele livro do Evangelho que é a ação persistente de um espírito mal sobre um indivíduo, que seria o encarnado. Porém, a gente já, através dos estudos dos
dos desdobramentos, a gente já percebeu, a própria Sueli traz exemplos, né, em cada capítulo aqui, ela traz exemplos de Jesus, traz informações de Kardec, que existem, né, do próprio André Luiz, do Emmanuel, existem então as várias expressões da obsessão. O que é as várias expressões da obsessão? Ela pode ocorrer de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. Esse é o tradicional, vamos dizer assim. Mas existe a obsessão, que é o quê? Do espírito encarnado para o espírito desencarnado. Mas como é que o encarnado vai obsediar o desencarnado? Quando a mãe, um familiar, um amigo e tal, desencarna, e a gente fala, minha mãe não podia desencarnar, meu filho não podia ter desencarnado, e fica aqui, né, remoendo. Às vezes o espírito está desencarnado, quer ir embora para o hospital, quer ir embora para a escola, para a cidade espiritual, quer ir progredir, mas a mãe, o filho, a tia, a avó não deixa. Fica aqui, meu filho não podia ir porque morreu, não sei o que lá, estou sentindo tanta falta dele. Isso é um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. E aí não libera o espírito. E pode demorar? Pode demorar. Pode acontecer. E o espírito fica? O espírito fica, dependendo do espírito, fica. Tem espírito que ele se desapega disso, ele tem evolução moral, ele acaba ele se desliga dessa indução mental que está envolvida e vai, realmente vai. Porque ele, moralmente ele está numa situação melhor. Mas e se for um espírito, por exemplo, minha mãe, e eu fizesse isso, não aceitasse? Depende da evolução espiritual dela, né? Mas ela, por ser minha mãe, ela não se sensibilizaria por eu estar Depende angustiado? da evolução espiritual dela. Se ela for um espírito já maduro, ela fala assim, coitado do meu filho, ele imagina que as coisas são desse jeito. Vou ajudá-lo, vou chamar ele aqui, vou ajudá-lo. Ou então, se ela não tivesse a maturidade espiritual, ela fala assim, meu filho, que é isso, eu não vou te abandonar e tal, aí vai ficar ali. Entendeu? Acontece. E aqueles casos que a gente vê assim, aquela casa ali era mal assombrada, tinha um espírito ali que passa anos e anos ali, também isso acontece? Esse é espírito vagante. Aí já é um apego material, o espírito que desencarnou, mas ele gostou da casa dele, do carro dele, sempre outro, aí ele vai ficar, aí não tem a ver com obsessão. É apego e inferioridade, é apego material e inferioridade espiritual. Então o que acontece? Deixa eu só lembrar aqui de uma coisa, Cristiano, só para poder ver se acrescenta. Quando você tem esse caso em que o espírito, né, a pessoa desencarnou de uma determinada doença, de uma determinada coisa, mas aquela mãe ou um parente fica ali o tempo todinho chamando, querendo que o espírito esteja ao lado. Ele começa a ter reflexos daquela doença, daquela loucura, ou de qualquer coisa que aquele espírito dá, porque ele está doente, e ele está próximo à pessoa, e ele está passando toda a impressão para o outro também, por aí, não é? A pessoa acaba desenvolvendo. Pode ocorrer do que aí que acontece. Aí vai acontecer o processo de eu estou encarnado, tenho um desencarnado, eu fico num processo obsessivo para ele ficar pegado em mim. Aí ele fica pegado. Como ele fica pegado, ele vai ficar do meu lado o tempo todo. Aí acontece da obsessão recíproca. Isso. O que acontece? Eu estou obsediando ele, ele passa a me obsediar, já que eu estou aqui contigo, eu vou ficar contigo mesmo. E aí, todas as características daquele espírito desencarnado, ele começa a te envolver politicamente e você passa a estar quase que subjugado a ele. Você passa a estar fascinado e depois subjugado, porque vocês acabam virando quase um só. Pela ligação mental, isso ocorre. Não é muito difícil acontecer isso, não, cara. Se a pessoa se apegar muito ali, os dois espíritos, existem muitos sim de espíritos que, às vezes, tem um filho que não casa, mora com a mãe o resto da vida. Isso é coisa de encarnações anteriores, eles foram marido e mulher e tal, agora vieram, nem ela casou, teve ele, ficou, depois que ele nasceu, ele não sai de casa de jeito, não fica ali o tempo todo. E vai morar e vai desencarnar com a mãe ali, entendeu? Agora, essa obsessão por um espírito mau ocorre quando eu, por exemplo, tenho um defeito, por exemplo, eu gosto de beber. Aí dou para farra, então eu posso atrair espíritos que bebem. E aí depois eu começava a beber sexta, agora eu bebo na quinta, bebo na quarta, e aí vai aumentando. Por eu ser assim,
o produto da desencarnação que você falou, eu atraio espíritos ruins, mas eu só atraio se eu já for assim. Você que é um homem iluminado, esse aqui que eu conheço também é um homem iluminado, vocês todos aqui, não atrairiam nem espírito mal. Atrairia, se você. Porque na realidade você falou de um ponto de uma fragilidade sua. Eu estou dizendo aqui. Não, mas eu já fui assim. Não, porque você cita uma fragilidade sua. Sim, que eu tive Não, no que não passado. estou dizendo que agora é ou não, Não, mas sim. como exemplo seu, você Sim. falou, se eu fosse uma pessoa que bebesse, então seria uma fragilidade. Mas se eu for uma pessoa que fumar, eu não vou atrair o espírito que bebe, mas eu vou atrair o espírito que fuma. Sim. Aí se eu jogar, eu não vou atrair o espírito que bebe nem fuma, eu vou atrair o espírito que joga. Então cada um na sua fragilidade vai atrair o espírito que tem sintonia com ele. E ele vai ser a companhia espiritual dele. Entendeu? Acontece isso aí. Então nós temos a obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Mas tem a obsessão de encarnado para encarnado. Bom, Ué, quantos de nós, o que é uma obsessão? É a ação persistente de um espírito mal para outro espírito, né? Encarnado ou desencarnado ali no caso. Se você está com a ação, a pessoa cometeu, por exemplo, um aborto, ou então um assassinato, aí a pessoa fica ali. O que acontece isso nos morros, nas favelas hoje? Aquelas pessoas que ficam ali induzindo aquelas crianças a traficar droga, a matar uma, a matar outra, então aquilo é uma obsessão de encarnado para encarnado. É uma ação mal. E o espírito é mau e ele quer que o outro faça o mal. Então ele fica martelando, até o cara, aí ele vai lá e faz. Isso é obsessão de encarnado para encarnado. E existe esse mesmo trabalho no plano espiritual. Aí nos livros de André Luiz está cheio disso. Tem vários exemplos onde o espírito tal chegou lá no plano espiritual, tal, foi aliciado pelo outro, o outro, você me deve lá do plano espiritual, lá da encarnação que você fez isso para mim, vem cá, tu vai trabalhar para mim, eu quero que você faça isso aqui, ó. Vai prejudicar esse outro fulano de carro aqui, que está lá encarnado, ele é meu devedor também, tu vai prejudicar ele. Não tem nada a ver com ele, mas tu tem a ver com ele, tu está me devendo, tu vai prejudicar ele. Ah, mas eu não queria, mas tu vai prejudicar, tu me deve. Então é uma obsessão de desencarnado para desencarnado. E ainda a Sueli ainda usa um outro tipo de obsessão chamado de obsessão, auto-obsessão. Onde nosso espírito ainda muito inferior, a gente gosta de alimentar nossas imperfeições. Né? Aí eu falo assim, poxa, e aí Fernando, como é que você está? Ah, eu não estou muito bem, não, eu tive meio doentinho semana passada, isso não é nada. Semana passada eu quebrei a perna, não sei o que lá. Aí ele vai se fazer auto-vítima e ele faz aquilo ali, já atrai as coisas ruins para ele, rapaz, o cara ele é sempre pior. Você fala uma coisa ruim, ele sempre fala uma pior, entendeu? Então é um auto-obsessor. Ele mesmo se prejudica. E não é tão difícil achar essas pessoas, não, viu? Então nós temos essas várias expressões do processo obsessivo. Entre encarnados e desencarnados. Você vê como é a variedade, é grande. Como é que a obsessão pode ocorrer. Certo? Bacana até aí, gente? Bacana. Tranquilo? Então sabemos o que é obsessão, sabemos quais os graus da obsessão e sabemos as várias expressões em que ela se apresenta no plano encarnado e no plano desencarnado. Bacana até aí? Ótimo. Então vamos lá, porque existe aqui uma coisa que é muito interessante. Né? E é assim, qual é o objetivo então da obsessão? É o domínio. O objetivo da obsessão é o espírito dominar o outro espírito. Esse é o objetivo. Certo? Ele vai alcançar os objetivos maiores dele, mas o objetivo principal dele, eu quero que eu domine sobre esse espírito, e aí ele vai fazer o que eu quero. Então, objetivo é domínio. Aí tem assim, qual é a origem e qual é a causa, né? A origem ou a causa da obsessão. Aí vai aqui, ó. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mau. Então, o que nos faz estar suscetíveis à obsessão, a ser um obsidiado? Nossa imperfeição moral. Ou seja, espírito inferior, espírito ainda que pratica o mal, que pensa no mal. Então, a nossa imperfeição moral, nosso grau de evolução ainda baixo, nos coloca nessa situação de ser um obsidiado. Certo? Então, a principal causa da obsessão é a imperfeição moral. Aí, tem outra
aqui, ele fala aqui. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existente. Ou seja, é um domínio, o objetivo é um domínio. Só que esse domínio é o que acontece. Eu só consigo dominar o outro porque moralmente ele é imperfeito. Porque se ele for perfeito, eu não consigo dominar ele, eu não estou perfeito. Como ele moralmente é imperfeito, eu vou conseguir dominá-lo. Eu vou trabalhar para conseguir dominá-lo. Agora, como é que eu vou ter mais facilidade? Geralmente, a causa da obsessão está nas leis de Deus. Assim, não é que a causa está na lei de Deus. As leis de Deus explicam e dizem, ó, isso é possível acontecer e a lei de Deus está aí para poder constatar que não tem como, se tem que passar por isso, tem que passar. É a lei de ação e reação, causa e efeito. O que acontece? Numa encarnação anterior, nós tivemos problemas. Eu lhe prejudiquei em algum momento. Então quando eu lhe prejudiquei, eu não prejudiquei a Deus, eu prejudiquei a você, e quando eu prejudiquei você, eu burlei as leis de Deus, lei de amor. Eu tinha que aprender a te amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu não te amei, eu te prejudiquei, então eu burlei as leis de Deus, então eu agredi as leis, então eu fiquei devedor das leis e você passou a ficar credora porque eu te prejudiquei. Agora você é um espírito de luz. Você não, Roberto, te perdoa, pode ficar, eu vou embora, você segue o seu caminho, eu sigo o meu, acabou. Você é um espírito de luz, você me perdoou, você foi embora. Só que eu sou um devedor das leis de Deus. Por mais que você tenha me perdoado, eu tenho que resgatar com as leis. Então eu tenho que pagar esse débito. Certo? Agora, por outro lado, se você não é uma pessoa tão boa, misericordiosa, assim, você me prejudicou mesmo. E eu tenho por direito, com base nas leis de Deus, de te cobrar essa dívida. E aí você vai fazer isso que eu quero aqui. É isso. Então ele quer o quê? Vingança. Então a imperfeição moral dá a possibilidade de haver um domínio baseado nas leis de Deus, na lei de ação e reação. Se eu lhe prejudiquei, você passou a ter crédito e eu passei a ser devedor. Eu débito contigo. Então você pode me cobrar. Você pode não me cobrar, seguir o seu caminho, mas você pode me cobrar e tem direito a cobrar pela lei de Deus, pela lei de ação e reação. Então, esse débito passa a ser causa da obsessão, da origem da causa à obsessão. Perceberam o processo como funciona? Olha a perfeição divina no comando do universo. Ok? Vamos seguir adiante, né? Mas isso que você está dizendo com relação a eu encarnado que eu fiz no passado alguma coisa? Sim, ou nessa encarnação também. Só que nessa encarnação ele não vai te cobrar, vai te cobrar só quando você estiver no mundo. Ou ele no plano espiritual, né? E você pode estar até aqui. A partir do momento em que você agrediu as leis, ou passou a ser devedor das leis divinas e daquele espírito, dali para frente ele pode te cobrar em qualquer momento que ele quiser. Mesmo que eu me arrependesse? Você pode se arrepender. Só que o que vai acontecer? Quando você se arrepender da forma que você fizer, por mais que você se arrependa, está lá no livro dos Porque foi uma imaturidade minha que eu reconheci depois. No livro dos Espíritos está lá, na parte 4 do livro dos Espíritos, fala do arrependimento e da reparação. Certo? O arrependimento é uma parte do processo. Você se arrepende daquilo que você cometeu, que você fez de errado. Porém, não quer dizer que eu estou quite com as leis divinas, não. Eu só me arrependi. Eu tenho que reparar a dívida com as leis. Aí, reparar é outra coisa. Mas eu cometi um aborto. E agora como é que eu faço? Vou ter que ter filhos? Não preciso ter filhos, mas eu posso adotar uma criança. Eu estou reparando com as leis de Deus. Entendeu? O amor cobra a multidão de pecados. Então, há várias formas de você reparar com as leis de Deus. Uma delas é olho por olho, dente por dente, né? Fez uma coisa errada, vai pagar na mesma moeda. Pode acontecer isso, você pode escolher
as leis vão aceitar, porque você tem que equilibrar a balança do débito com o crédito. Se você fez ações que são suficientes para cobrir esse débito aqui, agora. E se você fez muita ação, por mais que o devedor queira te cobrar, e você está superior a ele, você vai ajudar com várias outras coisas, porque você já está superior, você quer ajudar. Ele é teu cobrador, você é devedor dele, mas você está moralmente muito evoluído, mais evoluído, porque você foi evoluindo, né, espiritualmente. E você fala, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. O que a mãe de André Luiz fez lá? Sacrifício de mulher, capítulo de Nosso Lar. A mãe de André Luiz já estava nas esferas superiores acima de Nosso Lar, não necessitaria reencarnar mais na Terra, mas Naete, que era o pai de André Luiz, estava no umbral, com as mulheres que o prejudicaram no casamento, que era a traição da mãe de André Luiz, e aí ele desejou sair daquela situação no umbral. Quando ele desejou, a mãe de André Luiz, que já estava lá, disse, não precisava reencarnar, não reencarna. Aí preparou a reencarnação deles, falou, acho que André Luiz, eu vou reencarnar com seu pai na Terra. Mas mãe, você não precisa mais, mas eu vou reencarnar com ele. O sacrifício de mulher, isso chama de sacrifício de mulher. Aí ele reencarna como esposa dele e vai acolher as duas mulheres com filhos para resgatar o débito. Olha como é que eles amarram as coisas, entendeu? Então existem várias formas aí para se tratar e para se realizar. Gente, são 10 para as 9, eu tenho até meia-noite na escola. É meia-noite. É meia-noite. Eita, pega de novo, né? Então, quais são as características, né? É um processo bilateral, cobrador e devedor, certo? Obsessão. Baixo padrão moral envolvido, que nós falamos em imperfeição moral. Constrição mental ou domínio mental. O processo de obsessão começa com esse domínio mental. E acontece tanto na Terra como no plano espiritual inferior, ou seja, né? Tanto nós encarnados como desencarnados acontece. São características da obsessão. E como eliminar a obsessão. Mas antes de a gente falar como eliminar e como fazer o tratamento da obsessão, nós vamos entrar nesse detalhe que é da ociosidade. Esquecendo que a palavra é a obsessão da ociosidade. Então, dentro dessa característica, dentro dessa praia de causas ou de elementos que caracterizam a obsessão, um dos elementos que dá causa é a ociosidade. A ociosidade é uma não atitude nossa ou não ação nossa que permite que os espíritos ocupem esse espaço. Às vezes você está com a mente ociosa, está ali à toa, o que acontece? Os espíritos. Aqui, estão vendo essa tomadinha aqui? Tem uma tomadinha aqui, tá vendo? Todos estão vendo aqui a tomadinha? Eu posso enfiar qualquer outra aqui, não posso? Qualquer tomadinha de coisa eu posso enfiar aqui dentro, né? Agora, se eu pego uma tomada de celular e coloco aqui, pá, ele está tendo utilidade de carregar o celular, né? Isso é uma coisa boa, né? Outra tomada, outra coisa pode colocar aqui, não? Qual é o ventilador? Pode botar o ventilador? Pode, mas se ela tiver com o celular, o outro pode entrar aqui? Não. É a mesma coisa. Se nossa mente está ocupada com coisas boas, a coisa ruim não vai ocupar. Porque não vai ter espaço. Nós estamos trabalhando as coisas boas. Aí a coisa ruim vai chegar e vai estar ocupada, ele não vai ter espaço para ela. Então, quanto mais coisa, só que mentalmente a gente pensa 24 horas. Tem alguma coisa que tem algum momento que a gente deixa de pensar? Nem dormindo a gente deixa de pensar. Ele está pensando 24 horas. Então, quanto mais tempo a gente ocupar a nossa mente com bons pensamentos, seja na vigília, seja acordado ou seja dormindo, a gente, quanto mais tempo, a gente melhor, menos companhias espirituais inferiores nós teremos e menos processo obsessivo acontece. Ou seja, a gente ocupa a nossa tomada mental com coisas boas, né? Agora nós estamos aqui na casa espírita, entre 8 e 9 horas, estamos aqui na casa espírita. A gente podia estar em outro lugar, não podia? Então a nossa tomada mental podia estar aberta em qualquer outro lugar para fazer qualquer outra coisa. Porém, nós estamos, pelo menos nesse horário de 1 hora aqui, nós estamos aqui na casa espírita.
espírita. Mentalmente nós estamos nos ocupando. Nesse momento, o espírito obsessor não vai vir aqui perturbar a gente. A gente saindo daqui e fazendo outras coisas, vai depender do que a gente vai pensar, do que a gente vai fazer. Vai tomar, vamos deixar aberto ou não. E aí, nesse livro aqui, chamado Luz Imperecível, né? É um estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita. É um livro de autoria lá da União Espírita Mineira, né? Responsável pelo movimento espírita. Aí tem o capítulo 64, chama Ociosidade e Obsessão. Apareceu isso, né? Aí ele fala aqui, inclusive ele traz uma passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 45. Aí diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, você olha, se você deixar sua mente ocupada, os espíritos vão ocupar. As gerações 7, 11 e tal, você então tem que. Aí eu não vou entrar no detalhe aqui, porque não vai dar tempo, né? Mas ele vai explicando, ele detalhando cada um desses trechinhos do Evangelho de Mateus aqui, ele explica essa passagem. Interessante. Então ele fala assim: se a gente deixar a porta aberta,